PVC, para a gente encerrar o assunto Flamengo, né, teve uma nova decisão da Justiça, né, que envolve o bloqueio do valor que o Flamengo tinha pedido em relação aos direitos de transmissão. Então, a Justiça determinou o repasse aos clubes de uma parte daquele valor bloqueado. Explica para a gente o que aconteceu. Eram 83 milhões de reais o valor bloqueado. Eu até tinha informação antes que eram 77 milhões, mas eram 83 milhões de reais bloqueados. O Flamengo tem uma narrativa de que ele ganhou a questão porque a juíza mandou manter bloqueado 17 milhões de reais. Mas só para a gente explicar para o pessoal, né? O valor estava bloqueado, né? Vocês lembram, né? O Flamengo entrou na Justiça pedindo o bloqueio de parte da verba dos direitos de transmissão porque ele não concordava com a divisão num certo aspecto ali sobre as questões do pay-per-view, que ele não concordava. Os 30% da audiência, né? Os 30% da audiência, perfeito. Nos contratos da Libra e nos contratos da Liga Forte União, nos dois casos você tem a definição de 45% do valor é igualitário do direito de televisão, 30% é pelo desempenho no campeonato e 30% por audiência. Diferentemente da Liga Forte União, que definiu bem o que é o critério de audiência e não tem ninguém reclamando desse critério, são 30% de audiência que não estava muito claro, tinha 6 hipóteses para definir qual seria o critério de audiência. O Flamengo queria o critério 6, a hipótese 6, que era basicamente o cadastro do pay-per-view. Ele tem 22% do cadastro, dos torcedores cadastrados no pay-per-view. Bom, a juíza tinha bloqueado o valor integral, 83 milhões de reais. E o Flamengo, a liminar, dava ganho naquele momento. Era uma medida liminar, portanto provisória, dava o bloqueio de 83 milhões de reais. Há 3 semanas, a desembargadora Lúcia Helena do Passo determinou que ia bloquear só o valor do contraditório, ou seja, do valor em discussão, mas deu um prazo de 7 dias úteis para o Flamengo apresentar um cálculo de quanto ele achava o correto para não ser o bloqueio integral. O Flamengo, segundo o relato da desembargadora ontem, ela deu um pito no Flamengo, inclusive, dizendo: vocês não me deram nem o cálculo. E a juíza ontem determinou, a desembargadora Luciana do Passo determinou o bloqueio de apenas 17 milhões, o equivalente a 20% do total. Que é referente ao valor que está sendo debatido, né? Ao valor controverso. Ao valor controverso. Ela bloqueou só o valor controverso. O Flamengo argumenta que ganhou porque a juíza determinou o bloqueio do mesmo jeito. Mas a pergunta é... A gente tem a nota do Flamengo, aí a gente solta a pergunta. Por que o Flamengo não pediu o bloqueio integral antes? E aí, justamente para a gente entender esse passo a passo, né? O Flamengo soltou uma nota dizendo que entende que a decisão faz justiça e reconhece a legitimidade dos argumentos apresentados, baseados no cumprimento do Estatuto da Libra, que exige a aprovação unânime dos clubes para qualquer alteração nos critérios de rateio da receita de transmissão. Então, pela narrativa do Flamengo, o Flamengo entende que como ela manteve esses 20% bloqueados, isso representa que sim, essa questão precisa ser melhor debatido. Se ela não liberou tudo, é porque tem esse problema de fato. Mas é um problema... E aí a pergunta que fica é, então por que o Flamengo não pediu o bloqueio só desse percentual e pediu o bloqueio de tudo? E aí aquele debate sobre a asfixia dos clubes, se o Flamengo teria o intuito de prejudicar os clubes. Então, são versões diferentes sobre o mesmo fato nesse tema que é difícil, denso, complexo. Outro ponto importante, não é uma briga Flamengo e Palmeiras. Quem está reclamando mais, para o Palmeiras esse dinheiro faz menos diferença do que para o Santos, que teve 9 milhões de reais bloqueados. O Grêmio teve 12 milhões de reais bloqueados, o Atlético teve 12 milhões de reais bloqueados, o São Paulo teve 14 milhões de reais bloqueados. Então, é o dinheiro de 9 clubes, de 8 outros clubes, além do Flamengo. Mas o ponto central é, no meu ponto de vista, desde o início, eu sempre disse o seguinte: acho correto o Flamengo discutir na Justiça. Acho incorreto bloquear o valor integral de um contrato que tem 4 anos mais e que tem como garantidor a Rede Globo. E isso eu não estou me apoiando em mim, na minha opinião, na minha cabecinha aqui. Eu conversei com o Walter Maierovic, que é um jurista importante. Eu conversei com o Andrei Kampf, que é um advogado do esporte que tem a coluna aqui no UOL de Direito Esportivo. Então, existem possibilidades de análise do caso
nenhuma possibilidade de análise desse caso é estapafúrdia. Não existe isso. Não, é um caso um tema muito sensível, muito intrincado. Complexo. Sim. E o Flamengo tem a versão dele, né? De que agora, em relação à decisão da juíza, disse isso, né? Que como esse valor continua bloqueado, de fato, há um problema ali a ser debatido. Esse é o ponto de vista do Flamengo, que entende que esse percentual da audiência não foi distribuído, ou os critérios não estavam claros. Enfim. Ô, Braz... Luísa, diga. Só ressaltando que o Flamengo já deixa claro que vai pleitear aperfeiçoamento da decisão para que o critério seja estendido para a próxima parcela a ser paga pela Globo. Mas a desembargadora já avisou que vai ter um novo passo. Mas a decisão da desembargadora é que se decida isso na arbitragem. Então, ela está dizendo o seguinte, na minha alçada, acabou. Discuta-se isso na arbitragem. Foi o que ela determinou. Então, veja como não tem nada estapafúrdio. A desembargadora determinou que ela chegou até o limite dela e que o resto se discute na arbitragem. Sim. E aí continuou, né? Eu acho que manteve aí, cada um com a sua versão, já que ela não liberou tudo também, tem esse lado do Flamengo também, né? Então, acho que continua aí essa guerra de versões, a gente vai acompanhando essa história. Braz, muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Uma boa tarde.